Fala, gurizada, tudo beleza? Boa tarde aí pra quem tá assistindo o vídeo à tarde e eu que tô gravando à tarde, e vocês que já estão de saco cheio de ouvindo eu dizer a data do vídeo. Então tá aí, ó, hoje vendo no painel, tá? Eu tô aqui na BR-101, na cidade de Sombrio. Acabei de deixar a Mara ali na rodoviária para ela ir trabalhar para Porto Alegre, tá? E eu filmei durante 10 segundos. Quem me acompanha no Instagram já viu o story lá, tá? De uma Suprema 400 e um Ômega australiano, lisos. Uma Suprema na cor azul Kandinsky, né? Camaleão. E um Ômega 9899 azul, lindíssimo. Depois de acompanhar durante uns 30 minutos, eu percebi que os dois proprietários estavam negociando os carros, né? E, cara, achei sensacional. Qualquer um dos dois estaria fazendo um bom negócio, estava fazendo um bom negócio, porque a Suprema, nossa, impecável, tá? Assim, ó, me arrependi de eu não ter chego ali e pedido para gravar os carros, mas paciência, né? Então, estamos aí hoje, em plena segunda-feira. Vamos falar um pouquinho de carro, né? Para variar, é o que a gente sabe fazer, ou o que a gente acha que sabe. Então vamos trocar uma ideia. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre... Vocês sabem a diferença ou entendem a diferença entre valor e preço de carro? Valor e preço, preço e valor. Sabe que existe uma diferença? Parece óbvio, mas nos tempos em que nós vivemos hoje em dia, as pessoas não compreendem ou têm um entendimento inadequado. E a minha ideia aqui hoje é, de uma forma rápida, dar uma explicação, o meu ponto de vista na realidade, sobre a diferença entre valor e preço. A mesma coisa você pode usar para a sua vida aí, nas suas devidas proporções e devidas comparações, correto? Então vamos falar um pouquinho do meu ponto de vista sobre valor e preço. O preço é quando tu tem a tabela FIPE, por exemplo. A tabela FIPE contém o preço de mercado daquele veículo. Não importa se é uma moto, não importa se é um carro, um caminhão, etc. É o preço de mercado daquele veículo. O valor é basicamente aquilo que se dá. Por exemplo, ali segue uma Hilux, ó. Aquela Hilux ali, tudo leva a crer, pelo modelo que passou, que ela é acima de 2017. Digamos que o preço dela seja na casa de 170, 180 mil reais atualmente. Ela vale este preço? Não. Sim, não importa. O preço de mercado dela é este. O valor, o que é o valor? Valor é aquilo que ela demanda de fato, ou até mesmo o que ela representa para o proprietário. O carro, principalmente, é justamente assim que se separa o preço do valor. Ah, o que tu quer dizer com isso, Rafael? Tu tá ficando maluco? Não. Vamos fazer uma análise rápida aqui, tá? Tabela FIPE hoje de um Ômega 4.1 1995, entre 15 e 16 mil reais, tá? Esse é o preço de mercado dele. Agora, tu encontra um carro na casa de 15, 16 mil reais, um Ômega 4.1, encontra, mas em que situação? Impecável, destruído ou apenas em condições de rodagem? Ah, mas eu encontrei um Ômega 4.1 sendo vendido por 100 mil reais. Esse não é o preço dele, esse é o valor. Por que valor? Porque isso inclui com o estado de conservação dele, o que ele representou para a indústria automotiva na categoria dele. Isso influencia a época em que ele está sendo negociado. Isso compõe o valor, sem contar que tem o quê? O valor emocional que aquele proprietário deu para o carro. Ele esteve com aquele carro desde muito tempo, um carro bem cuidado, cheio de histórias. Às vezes o filho saiu da maternidade a bordo daquele carro, então envolve um valor
emocional e não um preço, porque o preço segue valendo a mesma coisa. O preço basicamente é a tabela. O valor é aquilo que ele representa. Ou seja, tem gente que fala assim, esses carros aqui têm o preço fora de FIP. Sim, preço fora de FIP. Isso não quer dizer que ele vai valer aquele valor, seja para mais ou seja para menos. A grande questão é o que cada um entende como sendo valor. Valor é aquilo que o carro representa para ti, como qualquer outro bem. Preço é o que ele é perante o mercado. Tu pode ter levado a tua filha no casamento dela a bordo do teu Ford Galaxy 1981, né? Então isso tem um valor sentimental de grande representatividade para ti, mas para aqueles que entendem que é apenas um carro, vão olhar para a FIP e vão dizer, é um carro velho que vale 30 mil reais, etc, etc. Tá, mas é o que ele vale no mercado? Aí que é a grande diferença. É um carro antigo, representou muito, é muito bem cuidado, então ele é fora da FIP. Então, o que não dá para querer comparar é, o carro é 15 mil na tabela, vai se receber 15 mil pelo carro. A seguradora usa como base a FIP, por exemplo. Por que muitas vezes tu faz uma negociação com a seguradora para ficar com o teu carro, no caso de um sinistro, e não deixar a seguradora simplesmente pagar o valor da tabela, o preço de tabela? Porque o carro vale muito mais do que uma simples tabela FIP. E isso não é relacionado apenas ao nosso mercado aqui no Brasil. Isso funciona no mundo todo. A tabela de referência, preço referencial, tem no mundo todo. Vai para os Estados Unidos, tem uma tabela de preço referencial. É assim, né? Não é uma questão que é aqui do Brasil apenas. Porém, a gente tem que deixar essa diferença esclarecida para talvez não estragar até mesmo o mercado. Eu conheço alguns carros, não pessoas, tá? São carros que estão num estado de conservação muito ruim, mas que o dono acredita que ele vale muito. Por quê? Porque todo mundo que ele conhece pede um valor, muitas vezes 2 vezes mais do que a tabela FIP. Então ele acredita que o carro dele tem aquele preço de mercado. Entendem a diferença? Então o preço é o que determina o valor, o preço do item, o valor em si. Agora, o valor que se dá, isso é um conjunto de coisas. Tu não pode negociar um carro pelo simples fato de que ele representa para ti, que tem muitas histórias. É lógico, a gente anda com um carro, é um pedaço de lata, mas ele acompanhou muitas das nossas histórias e talvez foi fundamental para que algumas partes da nossa vida fossem concluídas por causa do carro. Só que na hora de negociar o carro, isso não entra em jogo. O que entra é o estado de conservação. Ele não vai valer aquele valor que tu acredita que ele vale, e ele não vai valer aquilo que é o preço de tabela dele. Eu não sei se eu fui claro se eu estou sendo claro com vocês, mas essa é a minha ideia de preço e valor. O que a gente pode determinar para a nossa vida como um todo, né? Por exemplo, muitas pessoas aí são formadas em ensino superior, mas não têm o conhecimento que um cara que muitas vezes não concluiu o ensino superior, mas está ali na luta todos os dias, fazendo a mão na massa todos os dias. Ele tem o conhecimento. Então, quanto que vale o profissional formado e quanto que vale o profissional com conhecimento? Dá para fazer a mesma analogia do que o carro, preço e valor. O conhecimento tem um valor X. A formação universitária também tem um valor X. Mas dependendo do momento, qual dos dois vale mais? Não é que vale mais, mas qual a diferença entre os dois? Isso acontece todos os dias, isso é inegável. E no mercado automotivo, isso é bastante comum. Muita gente pega e olha assim, nossa, um Ford Ka por 80 mil reais, não vale. Exatamente essa situação.
Na nossa concepção, é pouca entrega para muito preço, correto? Aí tu vai ver o mesmo carro, um Ford Ka 1.6 lá do meio dos anos 2000. Qual o valor dele? Na tabela FIPE é X, mas o valor de mercado é Y. Por quê? Porque é difícil de se encontrar, é um carro marcante, é um carro diferenciado, e isso faz com que o valor dele seja diferente da FIPE. Então ele não tem preço, ele tem valor. Eu tenho essa percepção. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês aí o meu entendimento de preço e valor, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a diferença entre preço e valor de um carro na minha concepção. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, concordando ou não concordando. Por favor, deixem seus comentários, que como sempre a gente só está compartilhando a opinião justamente para despertar aí os nossos interesses. Sejam para criticar, trocar uma ideia, né? Ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo, e a ideia é sempre aprender um pouquinho mais. Feito, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. E não esqueça, se gostaram aí, não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, e um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus.